Eu sou Érica Vélez, tradutora e professora de alemão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma felicidade poder anunciar a nova temporada do GoeTube, canal do Goethe Institut dedicado à literatura. Depois da temporada com Jess Oliveira, dedicada à literatura afrodiaspórica em língua alemã, seguimos com foco na autoria feminina contemporânea, enfatizando a diversidade de culturas, etnias e línguas que formam e formaram a Alemanha. Deutschländer, plural de Deutschland, isto é, Alemanhas. A obra que a gente vai analisar hoje é Herr Goethe-Trupp setzt sich hin, de 2022, em tradução livre, Senhor Goethe-Trupp senta-se à mesa. Então, para o segundo título dessa nova temporada, selecionamos um conto de uma das mais importantes escritoras da literatura afrodiaspórica alemã, Sharon Dodua Otto. Aliás, o GoeTube já trouxe em primeira mão um grande sucesso de Sharon Otto, na temporada com Jess Oliveira, Adas Raum, que estará em breve disponível para o leitor brasileiro. A escritora nasceu em 1972 na Inglaterra, é filha de pais ganeses e estabeleceu-se em 2006 em Berlim. Em seu site pessoal, ela se define como uma mãe negra, autora e escritora, salientando que no original Black British Mother, o B de Black deve ser escrito com B maiúsculo. Na capital alemã, ela começou a contribuir com o movimento afro-alemão, atuando como ativista e escritora, e sempre defende que não é possível falar de experiência no singular, mas sim de experiências de pessoas negras na Alemanha, obrigatoriamente no plural, Palavras dela publicadas na newsletter The African Courier de 2022, logo após a premiação que ela recebeu o Ingeborg Bachmann em 2016 por esse conto aqui do qual a gente vai falar. Ela diz o seguinte: tenho aprendido continuamente que não há uma experiência negra homogênea. Bem, após a conquista do importante prêmio Ingeborg Bachmann em 2016, o conto foi aqui, como está aqui, publicado junto com 2 outros textos da autora, incluindo ilustrações que ela mesma produziu, pela editora Fischer. Vale destacar a importância desse prêmio, um prêmio anual concedido há 40 anos, e que figura como uma das laureas mais importantes das letras germânicas. Para Otto, a produção literária de pessoas negras na Alemanha contemporânea é uma praxis de resistência. E aí a gente está utilizando o conceito do filósofo José Medina na sua obra Epistemologia da Resistência de 2013. O que Medina defende? Segundo o teórico, sujeitos subalternos obtêm vantagem epistêmica, pois operam 2 perspectivas cognitivas simultaneamente. E justamente uma pesquisadora, num artigo de 2020, Colvin, sobre Herr Goethe-Trupp setzt sich hin, explica que nesse conto a gente tem pelo menos 2 perspectivas sendo exercitadas. A do pater-família, que é o personagem principal, que é o Senhor Goethe-Trupp do título, como a dos leitores, que ela afirma serem possivelmente privilegiados, Então, através de fina ironia, o texto apresenta oportunidades da gente transcender nossas perspectivas, que são normalmente limitadas, Vejamos como. Otto salienta que o seu objetivo ao produzir esse conto foi justamente apontar o quanto conhecimento e experiência são fatores limitados. E essa motivação que a levou a desenvolver a figura central do engenheiro, Senhor Goethe-Trupp, um gênio, porém pobre em experiência, que só enxerga a sua própria, a experiência dominante. No final do ano de 94, um casal de idade avançada, Helmut Irmgard e Goethe-Trupp, está sentado à mesa preparando o café da manhã. Mas precisamente a pessoa número 2,
Como o texto demarca, a pessoa número 2 é a esposa, que vai e volta da cozinha, equilibrando com dificuldade numa bandeja, porque ela tem alguns tremores da idade, as louças e a comida. Já Helmut, o metódico Helmut, o senhor Grötetrup, é obviamente a pessoa número 1, né? Ele monitora o ovo a cozinhar. Aí ele observa que a esposa tem andado muito distraída, menos eficiente, e se lamenta ter ainda de contornar esse problema. Os leitores logo descobrem que ele é engenheiro de formação, está aposentado, nasceu em 1916 e no mesmo ano que a figura histórica real de Helmut Grötetrup, que nasceu também em 16, mas morreu em data diferente, né? O verdadeiro engenheiro alemão morreu em 1981. A figura histórica integrou o programa nazista de mísseis, né, liderado por Wernher von Braun, e logo após a guerra, Grötetrup trabalhou para o programa soviético de armas nucleares e pôde retornar à Alemanha Ocidental em 53. Inclusive, esse episódio do retorno para a Alemanha e a saída da União Soviética é recriado ficcionalmente. Então, é uma ficção dentro da ficção em que o casal, que é sem filhos na narrativa principal, nessa história, dentro da história, são pais de um menino e uma menina. E uma das vozes narrativas também assume o curioso papel do batom favorito da esposa, o batom favorito de Irmgard, mas tem muito mais. Bem, então um casal alemão à mesa de café da manhã é tema também de um dos cartoons mais famosos do comediante alemão Loriot, em Das Frühstücksei, o ovo do café da manhã. O marido se queixa à esposa de que o ovo estaria muito duro e questiona o tempo que ele levou para cozinhar. No segmento canônico da literatura alemã, aí a gente está falando da produção literária do pós-guerra, o escritor Wolfgang Borchardt também utiliza uma cozinha fria de uma madrugada como um ponto de encontro do casal. O esposo é flagrado pela esposa ao buscar mais fatias de pão. Esse conto é uma obra-prima de pouco mais de uma página e se chama Das Brot, ou o pão. A história fornece, assim, um retrato detalhado do senhor Grötetrup, e justamente o desequilíbrio entre as personagens, já que a senhora Grötetrup é muito pouco descrita, justamente denuncia o domínio do patriarcado. A presença do homem branco bem-sucedido, do provedor, que toma seu lugar no mundo como absoluto. Segue agora um trecho que eu traduzi e eu saliento que não é um trecho acabado, é uma proposta de tradução para fins didáticos. Helmut Grötetrup, 78 anos de idade, 91 quilos, 1,81 m de altura, foi um engenheiro alemão, especialista em mísseis, há 9 anos aposentado, inventor e gênio do xadrez. Adiante, né, o texto segue com a sua marca característica, que eu diria que é o humor, né? E adiante a gente sabe muito bem, não só as características físicas já apontadas do engenheiro, como o que ele gosta e o que ele desgosta na sociedade atual. Então segue uma nova proposta de tradução sobre isso. Quando dirigia, via sob o sinal vermelho jovens que evitavam o uso do genitivo e empregavam a forma você ou o pronome tu sem reservas. Se alguém o definisse como homem cis, ele apertaria os olhos com forte irritação. E se alguém o definisse como branco, ele tomaria isso como sinônimo para alemão e se perguntaria se isso seria uma ofensa. O senhor Grötetrup goza do que pode ser chamado de uma subjetividade ativa e ignorante. O que é isso? Na sua onipotência, ele dita as normas, mas parece insensível às demais categorias. Muito preso ao seu dia a dia metódico e organizado, movido pelos seus privilégios de gênero, classe e raça. Como já disse, né, a senhora Grötetrup, ela destoa porque ela é muito pouco detalhada. E ela apresenta uma solução muito simples para o desastre do ovo de gema mole.
né, que a gente vai explicar melhor o que é esse ovo na história. Ela diz que simplesmente pode preparar um novo ovo que agrade ao marido e se dirige até a cozinha. Esse aspecto ele se encaixa num comentário de Otto a respeito do seu primeiro conto, Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle. As coisas que eu penso enquanto sorrio educadamente. É um conto de 2013. Nesse comentário, ela diz, né, que normalmente a personagem feminina tem uma ideia de que às vezes o mundo não deve ser lido de um para um. Mas justamente a perspectiva da personagem feminina, a esposa, permanece silenciada. Então isso tem uma utilidade muito grande, é uma estratégia narrativa, eu diria. Enquanto a onipotência masculina é quebrada pela revolta de um ovo. Isso mesmo, um ovo. E ele confessa o ovo, enquanto o ovo alemão, como é difícil manter-se mole. Aí segue um trecho traduzido. Como um ovo alemão, não endurecer é ter um desempenho ruim. Na verdade, mais difícil para mim é suportar que vocês, seres humanos, tenham de se comunicar por meio dessa prisão chamada língua. O ovo é uma perspectiva onipresente. Ele conhece muito bem a senhora Gertrude, a quem ele chama carinhosamente de Irmi, apelido de solteira. Conhece a Ada, que é uma outra personagem, a pessoa número 3, da qual a gente já vai falar, e a sua presença é fluida, né, como um alimento que muda de forma. Né? Então, essa presença rompe justamente com a linearidade da narrativa, né, com essa possibilidade de uma narrativa de perspectiva única. Vale destacar ainda que o ovo é migrante. Ele admite ter sido testemunha de um forte terremoto que teria destruído a cidade de Accra em 1862 e quase teria feito o chanceler alemão Helmut Kohl tropeçar num discurso de posse nos idos de 1990 em Berlim. Aí segue um trecho muito interessante com as palavras do ovo. Às vezes desperto e penso, hoje sou um ovo. Admito, isso não me ocorre com muita frequência. Quem deseja ser um ovo, não necessariamente redondo, tão pouco estável ou atraente. Muitas vezes de manhã, penso que sou um crème brûlée ou um bilhete premiado da loto ou ainda um pôr do sol. Ao menos assim, as pessoas teriam um pouco de alegria. Assim, a figura do ovo denota também resistência, né? E a tendência de enxergarmos o mundo a partir de uma perspectiva única. Vale destacar que ele se recusa a cozinhar, mesmo de dentro da água fervente. Mais adiante, percebemos que é uma pessoa 3, número 3 na história. Quem é essa pessoa? Misteriosa e silenciosa, Ada. É a faxineira que inicia seus afazeres cedinho no andar de cima. Enquanto a senhora Gertrude cuida da alimentação do casal, Ada cuida da limpeza dos banheiros e da roupa suja. O nome Ada não é gratuito, né? Seu nome é minimalista e faz referência à conhecida marca alemã de produtos para limpeza Ata. A perspectiva de Ada e seu encontro com o Herr Gertrude, que até então ignorava sua existência, domina a terceira e última parte do conto. O encontro dos dois é a segunda surpresa reservada ao poderoso senhor Gertrude. A primeira teria sido o desastre do ovo com gema mole, né? Vale ressaltar que Ada também é uma nova incorporação da personagem do romance Ada's Raum. É interessante também observar que em cada um dos 3 capítulos do conto, né, surge uma dimensão muito desprezada normalmente na relação livro-leitor, que é o corpo de quem lê. Esse corpo de quem lê, ele surge como mediador da narrativa. Então segue um trecho que eu traduzi, uma proposta de tradução. Por favor, cuide que seu assento esteja confortável. A temperatura não deve estar nem muito quente, nem muito fria. Coce vagarosamente seu cotovelo esquerdo, se assim o desejar. Se quiser tossir ou espirrar, seria o momento apropriado para isso. Você deve segurar a história com sua mão direita e mantenha seu olho esquerdo fechado.
Agora pode começar a ler. O ovo, então, decide romper, né, com a onipotência do senhor Grötitrup. E aí um pouquinho do trecho em que esse desastre do ovo ocorre quando ele é quebrado para ser comido e aí a gema escorre porque está muito mole. E aí ele exclama: "Mas o que é isso?" E aí temos uma frase curtinha que se segue, picotada com trechos separados por pontos. E aí a gente teria graficamente o estado de pânico do engenheiro. Uma tradução: o ovo, ponto, estava ainda, ponto, mole. Então, esse semideus, né, que é o Herr Grötitrup, é desestabilizado pelo imprevisível e ele é confrontado pelo abjeto. Sua rotina é desorganizada pelo caos gosmento e amarelo, palavras do texto e uma referência óbvia à gema do ovo, né? Diante desse quadro, ele próprio fornece soluções possíveis. Ele analisa o processo como bom engenheiro e propõe soluções. Segue um trecho traduzido. Não foram 7 minutos e meio, ou não, ele está falando do tempo de cozimento, mas sua voz estava menos confiante do que gostaria. Talvez tenha sido a geladeira. Ela deve estar hoje mais fria do que o normal. Ele logo veria isso. Vale destacar, né, a expressão da língua alemã Weichei, que não tem paralelo no português em relação a ovo, significando alguém fraquinho, covarde. E não é à toa que a gente está diante de um texto que tem um peso de crítica social e que está questionando uma masculinidade rígida, muito forte na cultura alemã. Basta pensar num contexto anterior à Primeira Guerra já, né, num contexto de cultura militarista e que foi muito fortalecido pela máquina propagandística nazista. Então, um ovo alemão que decide por ficar mole não é uma coisa à toa ou simples. Além disso, para concluir, a presença do ovo narrador, né, quebra totalmente qualquer possibilidade de um narrador convencional, dinamiza a narrativa, embaralha as categorias identitárias. Também confere ao conto uma moldura pós-humana, eu diria que pós-humana, humana e não humana, como proposto pela pesquisadora McMurtry num artigo de 2023. Nesse breve conto, nós nos envolvemos com múltiplas perspectivas narrativas e tivemos diante de nós uma espécie de jogo em que há muita fantasia e criatividade. A linguagem é sempre muito bem-humorada, mas a narrativa é densa e concisa. Eu diria que em Senhor Grötitrup Senta-se à Mesa, cumpre-se o desafio de Sharon Otto de literariamente buscar quebrar posturas hegemônicas dominantes sem reproduzir seus termos e categorias. Com isso, a gente termina por aqui. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo até agora. E no próximo, outro nome importante da literatura afrodiaspórica em língua alemã vai nos envolver nas espirais da autoficção. Até lá!